A CEO adormeceu sem querer no ombro de um pai solteiro durante o voo. Quando acordou, percebeu algo que a deixou sem voz. E o que aconteceu depois deixou os dois sem palavras. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rafael verificou novamente o horário no celular enquanto ajeitava a mochila no ombro. 20 minutos de atraso e a fila para o embarque ainda não havia se movido. As gotas de suor começavam a brotar em sua testa, menos pelo calor de São Paulo e mais pela ansiedade. Do outro lado do aeroporto de Congonhas, sua filha Sofia aguardava com impaciência, fones de ouvido estourando alguma música que ele fingia conhecer. Aos 15 anos, ela já dominava a arte de expressar desaprovação com um simples revirar de olhos. "Por que não podemos embarcar logo, pai?" Sofia perguntou quando ele voltou, sem tirar os olhos da tela do celular. "Problemas técnicos, parece. Mais 20 minutos, respondeu Rafael, tentando esconder a própria frustração. "Ótimo, vamos perder o pôr do sol na praia." Sofia suspirou dramaticamente. "A vovó vai ficar decepcionada." Rafael sorriu apesar do cansaço. Esta seria a primeira vez que Sofia conheceria Recife, a cidade onde ele nasceu e cresceu. A primeira vez que conheceria sua avó, seus tios, primos. A primeira vez que veria o mar do Nordeste, tão diferente das praias do Sudeste que ela conhecia. 15 anos haviam se passado desde que ele deixara sua cidade natal. 15 anos desde que decidira criar a filha sozinho em São Paulo. A alguns metros dali, em um dos lounges exclusivos do aeroporto, Camila Rocha encarava seu notebook com os olhos ardendo. As planilhas na tela pareciam embaçadas depois de 16 horas seguidas de trabalho. Como CEO da Tech Brasil, uma das startups de tecnologia que mais cresciam no país, ela havia se acostumado a dormir pouco e trabalhar muito. Os cabelos loiros impecavelmente presos em um coque, o terno azul marinho de corte preciso e o batom vermelho compunham a armadura com a qual enfrentava o mundo dos negócios. "Senhorita Rocha?" A recepcionista do lounge aproximou-se com cautela. "Seu voo para Recife começou o embarque. A senhorita tem prioridade, se quiser se dirigir ao portão agora." Camila assentiu brevemente, fechando o notebook com um suspiro. A conferência de tecnologia em Recife era uma oportunidade para expandir sua empresa para o Nordeste, região que ela sempre soube ter potencial inexplorado. 4 dias de reuniões, palestras e networking. 4 dias longe do escritório, o que significava o dobro de trabalho antes e depois. Quando finalmente anunciaram o embarque, Rafael e Sofia entraram no avião entre os últimos. Seus lugares eram no meio da aeronave, um corredor e uma janela. Sofia imediatamente reivindicou a janela, deixando o pai com o assento do meio. Espremido entre um desconhecido e a adolescente que agora o ignorava completamente, hipnotizada pela vista das nuvens. O estresse do atraso, somado às semanas de preparação para esta viagem, começou a pesar sobre Rafael. Ele era professor de história em uma escola estadual no bairro da Muca. Conseguir a licença para viajar no meio do semestre tinha sido uma batalha, mas valia a pena. Sua mãe estava completando 70 anos e a ausência de sua única neta na festa seria imperdoável. "Com licença", uma voz firme o tirou dos pensamentos. No corredor, segurando uma maleta executiva e um casaco dobrado, estava Camila. "Acredito que meu lugar seja o do meio." Rafael conferiu as passagens, confuso. "Desculpe, mas este é o meu lugar, 24B. "Não. Eu tenho certeza que..." Camila checou novamente seu cartão de embarque, franzindo o senho. "Bem, parece que houve um erro. Eu estava na classe executiva. Deve ter sido o atraso e a troca de aeronave", comentou Rafael. "Se quiser, posso chamar a comissária." Camila olhou para o relógio de pulso, um gesto automático que Rafael notou ser de alguém sempre atenta ao tempo. "Não, tudo bem. Vou me sentar aqui mesmo." Ela indicou o assento vazio ao lado de Rafael. "Não vale a pena atrasar mais o voo." Enquanto se acomodava,
Camila tirou um bloco de notas da maleta e começou a revisar o que parecia ser um roteiro de apresentação. Rafael tentou não olhar, mas era impossível não notar a quantidade de anotações nas margens e os grifos em cores diferentes. Ao lado dele, Sofia finalmente tirou os fones e olhou curiosamente para a mulher. "Você parece importante", Sofia comentou sem filtro, típico de sua idade. Camila levantou os olhos, surpresa, como se tivesse esquecido que havia outras pessoas ao seu lado. "Tenho uma empresa", respondeu simplesmente antes de voltar aos papéis. "Meu pai também trabalha muito", continuou Sofia, ignorando o olhar de advertência de Rafael. "Ele corrige provas até tarde e prepara aulas nos fins de semana, mas diz que vale a pena porque está formando mentes." Um sorriso involuntário surgiu nos lábios de Camila. "Professor? História", confirmou Rafael, estendendo a mão. "Rafael Almeida." "Camila Rocha", ela respondeu apertando sua mão brevemente. "Seus dedos eram frios", observou Rafael, mas seu aperto era firme. "E esta é Sofia, minha filha." Camila acenou para a adolescente. Houve um momento de silêncio e então ela voltou a seu trabalho, uma barreira invisível erguendo-se novamente. Rafael recostou-se no assento, sentindo o cansaço das últimas semanas pesar sobre seus ombros. O voo decolou com mais 30 minutos de atraso. As luzes de São Paulo diminuíram abaixo deles, até se tornarem pequenos pontos dourados contra o céu escurecendo. Sofia adormeceu quase imediatamente, o rosto pressionado contra a janela. Rafael aproveitou para fechar os olhos também, apenas por um momento. Ao seu lado, Camila continuava trabalhando. Os números em sua planilha dançavam à sua frente. Margem de lucro, projeções para o próximo trimestre, estratégias de expansão. Sua mente estava agitada demais para perceber o peso do cansaço, até que, durante uma turbulência, seu notebook escorregou levemente. Ela piscou várias vezes, subitamente consciente da exaustão que carregava. "Tem certeza que não quer dar um tempo?" A voz de Rafael era baixa, quase um sussurro para não acordar a filha. Camila o encarou. "Trabalho a fazer", respondeu curtamente. "Trabalho sempre tem", ele comentou. "Mas não existe pausa para descanso no seu calendário?" Em qualquer outra circunstância, Camila teria ignorado o comentário ou respondido com frieza. Quem era ele para questionar sua ética de trabalho? Mas havia algo na forma como ele a olhava, sem julgamento, apenas curiosidade genuína que a desarmou. "Não quando você está construindo algo do zero", ela respondeu fechando o notebook. "Você não entenderia." "Experimente", desafiou Rafael com um leve sorriso. Camila hesitou, sua expressão suavizando por um instante. "Fundei minha empresa há 6 anos. Começamos em um apartamento de 2 cômodos, eu e 2 programadores. Hoje temos 200 funcionários e estamos expandindo para o Nordeste." Ela fez uma pausa. "Cada minuto conta." "Impressionante", Rafael assentiu. "Mas ainda assim, o cérebro precisa descansar para funcionar bem. Pelo menos é o que digo aos meus alunos antes das provas." "E eles ouvem?" perguntou Camila, um leve sorriso brincando em seus lábios. "Quase nunca." Rafael riu baixinho. "Mas pelo menos tentei." Camila observou o homem ao seu lado. Havia uma tranquilidade nele que ela raramente encontrava em seu círculo social. Seus olhos castanhos tinham rugas nos cantos, linhas de expressão de alguém que sorria com frequência. Suas mãos tinham calos sutis, de alguém que não temia trabalho manual. Era um contraste marcante com os executivos de unhas polidas e sorrisos calculados com quem ela costumava lidar. "E você?" ela se ouviu perguntando. "O que leva um professor de São Paulo a Recife?" "Família", respondeu Rafael. "Nasci lá, mas vim para São Paulo quando Sofia era bebê. Minha mãe está fazendo 70 anos e é hora de Sofia conhecer suas raízes nordestinas." "Você não visita com frequência?" Rafael balançou a cabeça. "É complicado. Criar uma filha sozinho, manter um emprego. Os anos passam rápido." Havia mais naquela história, Camila podia sentir. Mas antes que pudesse perguntar, a turbulência aumentou.
O avião sacudiu, fazendo seu notebook deslizar novamente. Rafael o segurou por reflexo, seus dedos tocando os dela momentaneamente. "Obrigada", murmurou Camila, sentindo uma onda inexplicável de calor subir pelo seu rosto. As luzes da cabine diminuíram e o piloto anunciou que atravessariam uma área de turbulência. Camila olhou pela janela, além da figura adormecida de Sofia, e viu apenas escuridão pontilhada por relâmpagos distantes. Um cansaço profundo a invadiu subitamente, como se todos os dias e noites de trabalho excessivo finalmente cobrassem seu preço. "Deveria tentar descansar", sugeriu Rafael gentilmente. "Ainda temos quase 2 horas de voo." Camila assentiu, reclinando seu assento. Fechou os olhos, determinada a apenas relaxar por alguns minutos. O zumbido dos motores e o leve chacoalhar da aeronave formavam uma estranha canção de ninar. A próxima coisa que Camila percebeu foi um calor confortável contra seu rosto e um aroma suave de loção pós-barba misturado com algo que lembrava giz escolar. Seus olhos se abriram lentamente e ela precisou de alguns segundos para processar onde estava. E, mais importante, em quem estava apoiada. Durante o sono, sua cabeça havia encontrado o caminho até o ombro de Rafael. Ele permanecia imóvel, como se temesse acordá-la, olhando pela janela com uma expressão pensativa. Camila endireitou-se abruptamente, sentindo o rosto queimar de vergonha. "Me desculpe", ela murmurou, tentando recuperar a compostura. Rafael virou-se para ela com um sorriso gentil. "Tudo bem, você parecia precisar do descanso." O aviso de pouso acendeu, salvando Camila de responder. Enquanto ajeitava seu cinto, ela notou que seu notebook havia sido guardado cuidadosamente na maleta aos seus pés. Rafael deve ter feito isso enquanto ela dormia. "Quanto tempo?" Ela deixou a pergunta no ar. "Quase 1h30, respondeu Rafael. "Você não se mexeu nem um pouco, deve ter batido algum recorde." A realização a atingiu como um balde de água fria. 1h30 perdida. 1h30 que poderia ter usado para finalizar sua apresentação, revisar os pontos-chave da negociação, preparar-se mentalmente para o networking intenso que a aguardava. E ainda assim, pela primeira vez em anos, Camila sentia-se estranhamente revigorada. O avião tocou o solo de Recife com um solavanco suave. Sofia despertou imediatamente, o rosto iluminando-se quando viu as luzes da cidade através da janela. Para Rafael, a visão também trazia uma enxurrada de memórias. As praias de sua infância, o calor que penetrava até os ossos, o sotaque cantado que ele havia suavizado ao longo dos anos em São Paulo. "Chegamos!" Sofia exclamou, cutucando o pai. "Olha, dá para ver o mar daqui?" Camila observou a interação com um misto de curiosidade e algo que ela hesitaria em chamar de inveja. Havia uma leveza entre pai e filha que contrastava com sua própria infância regrada e formal no subúrbio de Campinas, onde expectativas de excelência substituíam demonstrações de afeto. "Obrigada por ser um bom travesseiro", Camila disse a Rafael enquanto organizava seus pertences, tentando soar profissional, apesar da situação inusitada. "Foi um prazer", respondeu Rafael com um sorriso que chegava aos olhos. "Espero que consiga descansar mais durante sua estadia em Recife." "Improvável", ela comentou, mais para si mesma. "A conferência começa amanhã às 8. O desembarque foi lento, como sempre acontece. Enquanto esperavam na fila do corredor, Sofia, agora completamente acordada e animada, bombardeava o pai com perguntas sobre Recife. "A vovó mora perto da praia? Podemos comer aquele bolo de rolo que você sempre fala? As águas são quentes mesmo?" Rafael respondia pacientemente, mas Camila notou que seus olhos frequentemente se voltavam para ela, como se também estivesse curioso sobre o que ela faria na cidade. Por alguma razão que não conseguia explicar, isso a agradava. "É sua primeira vez em Recife?" Rafael perguntou a Camila, enquanto avançavam lentamente pelo corredor do avião. "Terceira", ela respondeu.
Mas nunca tive tempo para conhecer a cidade propriamente. Sempre de hotel para sala de conferência e vice-versa. Sofia, que aparentemente herdara a curiosidade natural do pai, intrometeu-se na conversa. Isso é muito triste. Recife tem as melhores praias do Brasil. Pelo menos é o que meu pai sempre diz. E o melhor frevo, a melhor culinária, o melhor carnaval. Rafael acrescentou rindo. Sou um pouco suspeito para falar. Camila sorriu. Um sorriso genuíno que suavizou suas feições. Talvez desta vez eu consiga ver algo além das paredes do centro de convenções. Quando finalmente chegaram ao saguão de desembarque, Rafael hesitou. Sofia já havia se adiantado, procurando com os olhos a avó que conhecia apenas por videochamadas. Bem, Rafael começou, sem saber exatamente o que dizer. Foi bom conhecê-la, Camila. Igualmente, ela respondeu, estendendo a mão formal e profissionalmente. Rafael a apertou, mas não soltou imediatamente. Se quiser algumas dicas sobre lugares para conhecer em Recife, posso ajudar. Cresci aqui, conheço cada canto. Camila sentiu uma hesitação incomum. Em qualquer outra situação, ela teria declinado educadamente e seguido seu caminho. Mas havia algo no olhar de Rafael que a fez pausar. Talvez, ela disse, finalmente. Mas não sei se terei tempo. Tempo é uma questão de prioridades. Ele respondeu com um leve dar de ombros. Pelo menos foi o que uma CEO muito ocupada me ensinou uma vez, quando cochilou por 1h30 e o mundo não acabou. Camila não pôde evitar uma risada. Touché. Ela abriu sua bolsa, tirou um cartão e o entregou a Rafael. Meu contato, caso queira compartilhar essas dicas. Rafael pegou o cartão, mas então franziu o senho. Não tenho cartões comigo. Pai! A voz de Sofia soou de alguns metros de distância. A vovó está ali. Um momento. Rafael pediu à filha antes de voltar-se para Camila. Tenho que ir, mas... Ele pegou o celular, digitando rapidamente. Pronto, enviei uma mensagem para o e-mail que está no seu cartão. Agora você tem meu contato também. Com um último sorriso, Rafael se afastou, juntando-se à filha. Camila o observou enquanto ele caminhava até uma senhora de cabelos grisalhos, que abraçava Sofia com visível emoção. Por um breve momento, sentiu uma pontada de algo que não sabia nomear. Um vazio que todo o seu sucesso profissional não conseguia preencher. Sacudindo a cabeça para afastar tais pensamentos, Camila seguiu para a esteira de bagagens. O motorista enviado pelo hotel já a aguardava com uma plaquinha com seu nome. Tudo organizado, eficiente, previsível. Exatamente como ela gostava. Ao entrar no carro, checou suas mensagens. Entre dezenas de e-mails de trabalho, havia um de um remetente desconhecido. Boa estadia em Recife, dizia simplesmente. Rafael, o travesseiro humano do voo 2341. Contra sua vontade, Camila sorriu. O hotel ficava em Boa Viagem, com vista para uma das praias mais famosas da cidade. O quarto era espaçoso, com uma varanda que oferecia uma visão panorâmica do oceano. Normalmente, Camila mal notaria a vista, concentrando-se imediatamente no trabalho. Mas naquela noite, após deixar a mala no quarto, ela se viu caminhando até a varanda e simplesmente observando as ondas quebrando na praia. O ar salgado do mar invadiu seus pulmões, tão diferente da poluição de São Paulo. Por um momento, apenas um breve momento, ela se permitiu existir sem pensar no próximo e-mail, na próxima reunião, na próxima meta a cumprir. Seu celular tocou, trazendo-a de volta à realidade. Era Lucas, seu diretor financeiro. Já viu os números do segundo trimestre? Precisamos discutir antes da sua apresentação amanhã, ele disse sem preâmbulos assim que ela a atendeu. Boa noite para você também, Lucas, Camila respondeu, voltando para dentro do quarto e ligando seu notebook. O breve momento de paz havia terminado. Durante as 2 horas seguintes, Camila mergulhou em planilhas e projeções, discutindo estratégias com Lucas. Quando finalmente desligou, já passava da meia-noite.
Seus olhos ardiam e a dor de cabeça que sempre acompanhava o excesso de trabalho começava a se manifestar. Caminhando até o frigobar, Camila pegou uma garrafa de água. Enquanto bebia, seus olhos caíram sobre o cartão de visitas de uma farmácia local, deixado estrategicamente na mesa do quarto. Normalmente, ela usaria o serviço de quarto para solicitar analgésicos, mas algo a impulsionou a pegar seu telefone. Antes que pudesse racionalizar o que estava fazendo, Camila se viu digitando uma mensagem para Rafael. Ainda acordado, alguma dica de farmácia 24 horas por aqui, dor de cabeça infernal. Enviou a mensagem e imediatamente se arrependeu. Era tarde, ele provavelmente estaria dormindo ou, mais importante, curtindo o tempo com a família. Por que o incomodaria com algo tão trivial? Para sua surpresa, a resposta veio quase imediatamente. Ainda acordado, sim. Tem uma farmácia 20 Padgers, a 2 quartéis do seu hotel, provavelmente. Onde está hospedada? Camila hesitou. Informar sua localização a um homem que acabara de conhecer não era exatamente protocolo de segurança. Mas havia algo em Rafael que inspirava confiança. Hotel Atlântico, boa viagem. 3 pontos indicando que ele estava digitando. Depois, conheço bem. Tem uma farmácia na Vez Conselheiro Aguiar, a 5 minutos daí. Mas se a dor estiver muito forte, tenho uma solução mais rápida e natural. Minha mãe não me deixaria voltar a São Paulo se eu não trouxesse pelo menos uma dúzia de abacaxis. Camila franziu o senho confusa. Abacaxis? O abacaxi de Pernambuco é famoso. Além de delicioso, tem propriedades anti-inflamatórias naturais. Muito melhor que analgésicos químicos. Camila não pôde evitar um sorriso. Duvido que encontrarei uma quitanda aberta a esta hora. A resposta demorou um pouco mais desta vez. Não precisa. Tenho 2 comigo. Se quiser, posso deixar um na recepção do seu hotel. Estou a menos de 10 minutos daí. Minha mãe mora no Pina. Camila encarou a mensagem incerta sobre como responder. A oferta era gentil, mas aceitá-la significaria o que exatamente? Criar algum tipo de vínculo com este estranho? Dever-lhe um favor? Não quero incomodar. Sua família deve estar esperando. Sofia já dormiu, exausta da viagem. Minha mãe também. Estou na varanda, vendo o mar e bebendo uma cerveja. De qualquer forma, preciso ir à farmácia buscar antiácido para minha mãe. 2 coelhos, uma cajadada só. Camila mordeu o lábio, deliberando. Sua dor de cabeça pulsava insistentemente e a ideia de esperar 40 minutos pelo serviço de quarto não era atraente. Se não for incômodo, aceito o abacaxi milagroso, mas deixe-me pagar por ele. Nem pensar. É presente de boas-vindas a Recife. Estarei aí em 15 minutos. Camila ficou encarando o celular sem saber como se sentir. Por que aceitara? E por que seu coração batia um pouco mais rápido ante a perspectiva de ver Rafael novamente? Enquanto esperava, Camila tomou um banho rápido, trocando o terno por roupas mais casuais, uma calça de linho e uma blusa leve. Não estava se arrumando para ele, disse a si mesma, apenas ficando mais confortável. Quando o telefone do quarto tocou, a recepcionista informou que havia um pacote para ela. Camila desceu, esperando encontrar apenas a fruta deixada na recepção. Em vez disso, encontrou Rafael no lobby, segurando uma sacola de farmácia e um abacaxi particularmente dourado. Ele vestia bermuda, chinelos e uma camiseta simples, tão diferente do visual de professor do avião quanto ela estava do seu visual executivo. Entrega especial, ele disse com um sorriso quando a viu. Um anti-inflamatório natural e os analgésicos da farmácia, caso você seja cética. Camila não conseguiu conter um sorriso. Você realmente não precisava se dar ao trabalho. Não foi trabalho nenhum. Como eu disse, precisava ir à farmácia de qualquer jeito. Ele entregou a sacola e o abacaxi. Além disso, deu-me a desculpa perfeita para respirar um pouco o ar da noite. Tinha esquecido como as noites em Recife são agradáveis. Camila pegou os itens, seus dedos roçando nos dele por um breve momento. Obrigada, de verdade. Quanto lhe devo? Rafael balançou a cabeça. Nada.
Considere uma forma de me redimir por ter sido um travesseiro inadequado que resultou em dor de cabeça. O travesseiro foi perfeitamente adequado. Camila respondeu antes que pudesse se conter. Na verdade, foi a melhor soneca que tive em meses. Os olhos de Rafael encontraram os dela, e por um momento nenhum dos dois falou. Havia uma energia no ar que Camila não sabia como interpretar. Ou talvez soubesse, mas escolhia ignorar. Bem, Rafael finalmente quebrou o silêncio. Devo ir. Minha mãe, mesmo dormindo, tem um sexto sentido para saber quando saio de casa. Camila assentiu. Claro. Obrigada novamente. Rafael se virou para sair, mas parou. Camila? Sim? A conferência termina que horas amanhã? A pergunta a pegou de surpresa. Às 6. Por quê? Porque Recife é mais bonita ao pôr do sol e conheço o melhor lugar para assistir. Ele hesitou, então acrescentou. Se tiver interesse, claro. Camila deveria dizer não. Tinha reuniões após a conferência, e-mails para responder, uma videoconferência com investidores potenciais. Sua agenda estava meticulosamente planejada, sem espaço para desvios. Talvez, ela respondeu, surpreendendo a si mesma. Vou ver como está minha agenda. O sorriso de Rafael iluminou seu rosto. Talvez é melhor que não. Boa noite, Camila. Espero que o abacaxi ajude. Enquanto ele saía pelas portas giratórias, Camila permaneceu parada no lobby, segurando um abacaxi e uma sacola de farmácia, sentindo-se estranhamente desorientada, como se algo fundamental estivesse mudando dentro dela. Algo que nem todas as planilhas e estratégias de negócios do mundo poderiam controlar. O sol já castigava Recife quando Camila despertou. Curiosamente, sua dor de cabeça havia desaparecido, talvez pelo remédio, talvez pelo abacaxi que ela havia comido antes de dormir, ou talvez pela primeira noite de sono verdadeiramente profundo que tivera em meses. Na mesa de cabeceira, o celular piscava com notificações acumuladas durante as poucas horas em que permitira a si mesma descansar. 27 e-mails, 11 mensagens no grupo da diretoria e 3 chamadas perdidas de sua assistente. O dia mal havia começado e Camila já se sentia atrasada. Enquanto se preparava para a conferência, tentava ignorar o pensamento persistente que surgira ao acordar. Uma vaga curiosidade sobre o que Rafael e Sofia estariam fazendo naquela manhã. Foco, Camila! Murmurou para seu reflexo no espelho enquanto aplicava o batom vermelho que se tornara sua marca registrada. Você não veio a Recife para fazer amizades. Vestida impecavelmente com um terno branco e sapatos de salto que adicionavam autoridade à sua presença, Camila deixou o hotel determinada a fazer deste dia um marco para sua empresa. A expansão para o Nordeste era estratégica. Um movimento cuidadosamente calculado para aproveitar o crescente polo tecnológico de Pernambuco. O centro de convenções ficava a poucos minutos do hotel. Durante o trajeto, Camila revisava mentalmente sua apresentação, tão concentrada que quase não notou a mensagem que chegou ao seu celular. Bom dia, o abacaxi funcionou? Boa sorte na conferência hoje. Era Rafael. Algo quente e inesperado floresceu em seu peito, um sentimento que ela rapidamente tentou suprimir. Camila hesitou antes de responder. Uma parte dela, a parte CEO, prática e focada, dizia para ignorar a mensagem. Ela não tinha tempo para distrações. Outra parte, uma que raramente tinha voz em sua vida diária, insistia que responder seria apenas educado. Funcionou perfeitamente. Obrigada novamente. Já a caminho da conferência. Curto, profissional, sem abertura para continuação. Perfeito. Ela guardou o celular e entrou no imenso centro de convenções, imediatamente cercada por rostos familiares do mundo tech. Sorrisos formais, apertos de mão firmes, conversas estratégicas sobre mercado, investimentos e inovação. Seu território natural. Camila! Estávamos te esperando. Lucas, seu diretor financeiro, aproximou-se apressadamente.
Os investidores do Recife Tech Fund querem falar conosco antes da sua palestra. Mudança de última hora. Sem perder o ritmo, Camila ajustou seus planos mentalmente. Não tem problema. Vamos para a reunião agora. As próximas horas foram uma sequência de reuniões, networking, discussões técnicas e negociações sutis. Camila navegava por aquele ambiente com a facilidade de quem nasceu para isso. Quando finalmente subiu ao palco para sua apresentação, os 45 minutos de fala fluíram com a precisão de um relógio suíço. As palavras certas, as pausas estratégicas, o entusiasmo controlado. O Nordeste não é apenas o futuro do desenvolvimento tecnológico brasileiro. É o presente que muitos ainda não perceberam. Ela concluiu, para uma salva de palmas entusiasmada. Enquanto descia do palco, Lucas a aguardava com um sorriso satisfeito. Arrasou, como sempre. Já temos 3 fundos interessados em conversar sobre investimentos. Camila sentindo a familiar satisfação do trabalho bem executado. Era por isso que vivia, afinal, a construção meticulosa de seu império, bloco por bloco. Vamos para a rodada de negócios agora? Perguntou Lucas, consultando a programação em seu tablet. Sim, mas preciso de 5 minutos. Respondeu Camila, notando que seu celular havia vibrado no bolso. Afastando-se ligeiramente da multidão, Camila verificou a mensagem. Era Rafael novamente. Como foi a apresentação? Espero que tenha conquistado todos aqueles nerds tech. A propósito, o convite para ver o pôr do sol ainda está de pé. Sofia descobriu que tem uma amiga aqui e vai passar a tarde com ela. Estou surpreendentemente livre. Camila mordeu o lábio, indecisa. A rodada de negócios era crucial. Depois haveria o coquetel de encerramento, onde as verdadeiras conexões aconteciam. Sua presença era esperada, aguardada. Acho que não vai ser possível. Tenho compromissos até tarde. Ela respondeu finalmente. A resposta veio rápida. Entendo perfeitamente. Trabalho em primeiro lugar, talvez em outra vida, quando ambos tivermos tempo para apreciar o que Recife tem de melhor. Havia uma nota de resignação bem-humorada naquela mensagem que fez Camila sorrir involuntariamente. Não era o tom passivo-agressivo que muitas vezes recebia de homens quando recusava convites. Era como se Rafael genuinamente entendesse suas prioridades. A tarde avançou com discussões produtivas e propostas promissoras. O nome da Tech Brasil estava em todas as conversas e Camila sabia que sua viagem já havia valido a pena. Quando o coquetel de encerramento começou às 6, ela estava exausta, mas satisfeita. Temos que comemorar, disse Lucas, entregando-lhe uma taça de espumante. O acordo com o Recife Tech Fund está praticamente fechado. Camila sorriu, brindando com ele e outros executivos que se juntaram ao círculo. As conversas fluíam em torno de mercado, tendências, aquisições recentes. Ela participava ativamente, mas uma parte de sua mente parecia estar em outro lugar. Nas praias que não visitaria, no pôr do sol que não veria. No homem que oferecera mostrar-lhe um Recife diferente daquele dos centros de convenções. Quando seu celular tocou novamente, Camila pediu licença para atender, imaginando que seria algum dos investidores com quem conversara mais cedo. Alô? Camila? Desculpe ligar assim, mas achei que seria mais fácil que mensagem. A voz de Rafael soou através do aparelho, inesperada. Estou no estacionamento do centro de convenções. Camila franziu a testa, confusa. Como assim? Eu sei que você disse que não poderia ir ver o pôr do sol, e realmente entendo. Mas pensei, por que não levar um pouco do pôr do sol até você? Havia uma nota de timidez em sua voz que contrastava com a confiança do professor que ela conhecera. Trouxe algo para você. Leva só 5 minutos. Prometo não atrapalhar seus compromissos. Camila hesitou, olhando ao redor. O coquetel estava em pleno andamento. Conversas importantes aconteciam em cada canto do salão. Ausentar-se mesmo por 5 minutos seria notado. Estou no meio de um evento importante. Ela respondeu, baixando a voz. Eu imaginei. Rafael fez uma pausa. Olha,
Foi uma ideia impulsiva, provavelmente inapropriada. Esqueça que liguei, ok? Tenha uma boa noite. Antes que ele pudesse desligar, Camila se ouviu dizer: espere, 5 minutos, você disse? No máximo. Camila respirou fundo. Entrada principal, 5 minutos. Ela desligou antes que pudesse mudar de ideia. Voltando ao grupo, mencionou algo vago sobre uma ligação importante que precisava fazer e afastou-se na direção do saguão principal. O sol começava a se pôr quando Camila saiu do edifício climatizado para o calor persistente do final de tarde recifense. Rafael estava lá, encostado em um carro antigo, mas bem conservado, segurando o que parecia ser uma pequena caixa térmica. Oi, ele disse simplesmente quando a viu, um sorriso iluminando seu rosto. Oi, Camila respondeu, subitamente consciente de como devia parecer formal demais naquele ambiente, com seu terno e saltos altos. Rafael levantou a caixa térmica. Então, eu prometi te mostrar o melhor pôr do sol de Recife, mas já que você não pode ir até ele, ele abriu a caixa revelando 2 taças e uma garrafa suada. Trouxe um pouco dele até você. Isso é água de coco gelada, direto do coqueiro. Rafael riu ao ver sua expressão. O que achou que era? Champanhe? Muito clichê. Além disso, nada combina mais com um pôr do sol em Recife do que água de coco. Camila não conseguiu conter o sorriso. Você veio até aqui para me trazer água de coco? Não é qualquer água de coco. Rafael fingiu indignação. É a água de coco da barraca do seu João, na Praia do Pina. Uma instituição local. Tenho bebido dela desde criança. Ele serviu o líquido cristalino nas 2 taças. Além disso, trouxe outra coisa. Do bolso, Rafael tirou o que parecia ser um pequeno envelope. Entregou-o a Camila junto com a taça de água de coco. Intrigada, Camila abriu o envelope enquanto segurava a taça. Dentro havia uma fotografia, uma imagem impressionante do pôr do sol sobre o mar de Recife, visto de um ângulo que tornava as cores ainda mais dramáticas. Tirei ontem antes de ir ao seu hotel, explicou Rafael. É o mirante do Alto da Sé, em Olinda, a vista mais bonita da cidade. Ele ergueu sua própria taça em um brinde silencioso. Para que você tenha pelo menos uma lembrança de Recife, além das paredes do centro de convenções. Camila fitou a fotografia. Então o homem à sua frente. Havia uma sinceridade em Rafael que parecia quase fora de lugar no mundo em que ela vivia, onde cada gesto, cada palavra tinha uma agenda oculta, um objetivo estratégico. Por que está fazendo isso? Ela perguntou suavemente. Rafael pareceu considerar a pergunta com seriedade. Porque quando te vi olhando pela janela do avião, por um segundo, antes de voltar ao seu notebook, havia algo no seu olhar, como se você quisesse estar em outro lugar, ou talvez ser outra pessoa, nem que por um momento. O comentário atingiu Camila com uma precisão desconfortável. Como este homem que mal a conhecia podia ter visto algo que ela mesma se esforçava tanto para ignorar. Você sempre analisa tão profundamente pessoas que acabou de conhecer? Ela perguntou, tomando um gole da água de coco para disfarçar seu desconforto. Só as interessantes, Rafael sorriu. Parte do trabalho de um professor de história é observar, interpretar os sinais. As pessoas não são tão diferentes dos eventos históricos. Há sempre mais abaixo da superfície. Camila sentiu seu celular vibrar no bolso. Provavelmente Lucas procurando-a. Preciso voltar, ela disse, terminando rapidamente a água de coco e devolvendo a taça. Rafael assentiu, sem demonstrar desapontamento. Claro, missão cumprida. Você experimentou um pedacinho autêntico de Recife. Camila hesitou, a fotografia ainda em sua mão. Obrigada por isso. Foi inesperado. As melhores coisas geralmente são. Ele guardou as taças e a garrafa na caixa. Tenha uma ótima noite, Camila. E boa sorte com seus investidores. Ela começou a se afastar, então parou e virou-se. Rafael? Sim, amanhã. Meu voo só sai à noite. Tenho uma reunião pela manhã, mas depois disso... O rosto de Rafael se iluminou com um sorriso que fez algo revirar no estômago de Camila.
O Alto da Sé é ainda mais bonito pessoalmente. Talvez possamos verificar isso, ela respondeu, permitindo-se um sorriso antes de voltar para o edifício. Quando retornou ao coquetel, Lucas a recebeu com uma expressão preocupada. Estava te procurando. Os representantes da Nordeste Tech querem falar sobre parceria. Estou indo, respondeu Camila, voltando imediatamente ao modo CEO. Mas enquanto caminhava entre os grupos de executivos, a fotografia do pôr do sol segura discretamente em sua mão, Camila percebeu que algo havia mudado. Como se uma pequena rachadura tivesse surgido na armadura que ela havia construído ao longo dos anos, permitindo que um pouco do mundo exterior finalmente entrasse. A manhã seguinte amanheceu com uma chuva fina, típica de Recife. Camila observava as gotas escorrerem pela janela de seu quarto enquanto falava ao telefone com sua assistente em São Paulo. Sim, o contrato com o Recife Tech Fund está praticamente fechado. Envie a versão final para o departamento jurídico revisar antes que eu volte, instruiu, enquanto organizava sua pasta para a última reunião do dia. E remarque a videoconferência com os investidores para amanhã de manhã. Estarei no escritório às 7. Camila desligou e verificou o relógio. 9h30. Sua reunião com a aceleradora local estava marcada para as 10. E depois, ela estaria livre até seu voo às 8 da noite. Livre para ver o Alto da Sé com Rafael, se a chuva permitisse. A ideia provocou um estranho friozinho em seu estômago, uma sensação que ela não experimentava desde quando? Talvez desde a faculdade, antes que a ambição e o trabalho consumissem cada momento de sua vida. Seu celular tocou, exibindo o nome de Rafael. Bom dia, ela atendeu, surpreendendo a si mesma com o tom mais suave que o habitual. Bom dia, respondeu Rafael. O som de chuva era audível ao fundo. Acho que o clima está conspirando contra nossos planos. Parece que sim, Camila concordou, tentando não soar desapontada. Mas Recife tem muito mais a oferecer além de vistas panorâmicas, continuou ele, um sorriso evidente em sua voz. Se você ainda estiver livre depois de sua reunião, tenho um plano B. Camila hesitou. Uma parte dela, a parte prática, controlada, que planejava cada aspecto de sua vida, sugeriu usar este tempo para trabalhar no avião, preparar-se para a semana intensa que viria. Outra parte, uma que raramente tinha voz ativa, insistia que algumas oportunidades não se repetiam. Estou livre a partir do meio-dia, ela finalmente respondeu. Qual é o plano B? Surpresa, respondeu Rafael. Mas prometo que vai valer a pena. E não é nada ao ar livre considerando a chuva. Não gosto muito de surpresas, Camila admitiu. Talvez porque você ainda não experimentou as certas. Rafael riu suavemente. Posso buscá-la no hotel ao 12h30? Tudo bem. Camila concordou antes que pudesse pensar demais. Estarei no lobby. Quando desligou, Camila ficou encarando o telefone, perguntando-se o que estava fazendo. Encontros espontâneos não faziam parte de sua vida cuidadosamente planejada, especialmente com homens que acabara de conhecer, em cidades onde estava a trabalho. Ainda assim, havia algo em Rafael, sua genuinidade talvez, ou a forma como seus olhos pareciam ver além da fachada profissional que ela cultivara por anos, que a fazia querer quebrar suas próprias regras. A reunião com a aceleradora transcorreu sem problemas. Às 12h15, Camila já estava de volta ao hotel, trocando o terno formal por algo mais casual. Calça jeans escura e uma blusa de seda simples. Hesitou diante do espelho, removendo o batom vermelho e optando por um tom mais neutro. Seus cabelos, sempre presos em um coque severo, foram soltos e caíram em ondas suaves sobre seus ombros. É apenas um passeio, murmurou para si mesma, tentando ignorar o cuidado extra que estava tomando com sua aparência. Quando desceu ao lobby, a chuva havia se intensificado, transformando-se numa pancada típica das tardes recifenses. Rafael já a esperava, usando jeans e uma camisa azul clara que destacava o bronzeado de sua pele. Você veio cedo, comentou Camila ao vê-lo. Na verdade, estou atrasado,
respondeu ele consultando o relógio. São 12h33. Camila sorriu, percebendo que ela própria havia descido mais cedo que o combinado. Algo completamente fora de seu padrão habitual de precisão cronometrada. Então, para onde vamos? Perguntou enquanto caminhavam até o carro de Rafael. Para o lugar que guarda a verdadeira alma de Pernambuco, respondeu ele enigmaticamente, abrindo a porta do passageiro para ela. Eles dirigiram por cerca de 20 minutos, conversando sobre a conferência de Camila e os primeiros dias de Rafael e Sofia em Recife. A chuva criava uma cortina sobre a cidade, transformando as ruas coloridas em aquarelas borradas. Sofia está gostando de conhecer a família? Perguntou Camila, genuinamente interessada. O rosto de Rafael se iluminou ao falar da filha. Está amando. Ontem passou o dia inteiro com minha mãe, aprendendo a fazer bolo de rolo. Voltou para casa coberta de açúcar da cabeça aos pés. Ele fez uma pausa. Acho que essa viagem está sendo importante para ela entender de onde viemos. Você se arrepende? Camila perguntou suavemente. De ter ficado tanto tempo sem voltar? Rafael considerou a pergunta enquanto manobrava por uma rua estreita do centro histórico. Não sei se arrepender é a palavra. Às vezes a vida toma rumos que não planejamos. Depois que a mãe da Sofia... Depois que nos separamos, precisei focar em criar minha filha, construir nossa vida em São Paulo. O tempo passou mais rápido do que eu percebi. Havia uma história ali, percebeu Camila, mas não pressionou. Em vez disso, olhou pela janela, notando que haviam chegado a um bairro de casarões antigos e coloridos, muitos deles restaurados. Chegamos, anunciou Rafael, parando em frente a um sobrado azul com detalhes em amarelo. Uma placa discreta indicava Instituto Ricardo Brenan. Um museu? Camila questionou surpresa. Rafael sorriu. Muito mais que isso. Vem. O interior do instituto revelou-se um tesouro escondido. Uma impressionante coleção de arte, armas medievais e artefatos históricos distribuída por vários prédios em estilo medieval, cercados por jardins exuberantes. Apesar da chuva, o lugar exalava uma atmosfera quase mágica. É incrível, murmurou Camila, observando uma pintura holandesa do século XVII retratando Recife. Como nunca ouvi falar deste lugar antes? Porque você só conhecia o Recife dos centros de convenções. Rafael respondeu gentilmente, guiando-a pela exposição. A maioria dos turistas de negócios nunca vê o que a cidade realmente tem a oferecer. Eles passaram as próximas 2 horas explorando as galerias, com Rafael ocasionalmente compartilhando fatos históricos que sabia de cor. Camila se surpreendeu com o quanto estava apreciando não apenas o museu, mas a companhia dele, seu conhecimento, seu entusiasmo, a forma como seus olhos se iluminavam ao falar sobre algo que o apaixonava. Você realmente ama história, comentou Camila enquanto observavam uma coleção de armaduras medievais. É fascinante pensar em todas as vidas que vieram antes de nós, respondeu Rafael. Todas as escolhas, grandes e pequenas, que moldaram o mundo que conhecemos. Como o quê? Rafael pensou por um momento. Como um homem comum de Pernambuco que decidiu colecionar arte quando todos diziam que era loucura e acabou criando. Ele gesticulou ao redor. Tudo isso. Ou como um professor de história decidiu sentar-se ao lado de uma CEO em um avião, mesmo quando ela parecia querer apenas trabalhar. Camila sorriu, sentindo um calor subir pelo seu rosto. Ou como uma workaholic, decidiu aceitar um convite para passear na chuva em vez de preparar planilhas. Pequenas escolhas, grandes consequências, Rafael concluiu, seus olhos encontrando os dela por um longo momento. Quando deixaram o museu, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. O ar estava limpo e fresco, carregado com o cheiro de terra molhada e vegetação tropical. Fome? Perguntou Rafael consultando o relógio. Já passava das 3 da tarde. Morrendo de fome, na verdade, admitiu Camila, percebendo que não comera nada desde o café da manhã.
Ótimo, porque nosso próximo destino é o melhor restaurante de comida pernambucana autêntica da cidade. Eles dirigiram até um pequeno estabelecimento no bairro de Santo Antônio, longe das áreas turísticas. O restaurante era simples, mas acolhedor, com mesas de madeira e fotografias antigas de Recife nas paredes. Dona Maria! Rafael exclamou ao ver a proprietária, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso caloroso. Lembra de mim, Rafael? A mulher arregalou os olhos. Menino, quanto tempo! Sua mãe me disse que você estava na cidade, mas não acreditei que viria me visitar. Jamais perderia a oportunidade de comer seu chambari, respondeu Rafael, abraçando a senhora. Dona Maria, esta é Camila. Camila, Dona Maria faz a melhor comida de Pernambuco, e isso não é exagero. Camila sorriu, estendendo a mão, mas foi surpreendida por um abraço caloroso da senhora. Qualquer amigo de Rafael é bem-vindo em minha casa. Eles foram conduzidos à melhor mesa, e logo pratos de comida tradicional pernambucana começaram a chegar. Caldinho de sururu, arrumadinho de charque, cartola, tudo preparado com ingredientes frescos e receitas passadas por gerações. Isso é incrível, Camila comentou, após experimentar o arrumadinho. Como nunca provei isso antes, porque você provavelmente só comeu em restaurantes de hotel, Rafael respondeu, servindo-lhe mais um pouco de suco de cajá. Nada contra eles, mas a verdadeira alma de um lugar está na comida que as pessoas comem no dia a dia. Enquanto comiam, Rafael contou histórias sobre sua infância em Recife, sobre os verões passados na praia de Boa Viagem e os carnavais vividos intensamente. Camila, por sua vez, compartilhou como havia construído sua empresa do zero, as noites em claro programando, os obstáculos que enfrentara como mulher no mundo da tecnologia. Você nunca pensou em desacelerar? Perguntou Rafael quando a sobremesa, uma cartola ainda quente, foi servida. Tirar férias de verdade, talvez? Camila considerou a pergunta brincando com a colher. Honestamente, não sei se saberia como. Minha empresa é tudo para mim. Entendo isso, respondeu Rafael. Quando me tornei pai solo, Sofia também se tornou tudo para mim. Mas eventualmente percebi que para ser um bom pai, eu precisava ser uma pessoa completa primeiro. E como você fez isso? Rafael sorriu. Um dia de cada vez, aprendendo a equilibrar responsabilidade com pequenos momentos de alegria. Como hoje, ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Obrigado por me dar algumas horas do seu dia precioso, Camila. Havia uma sinceridade em suas palavras que pegou Camila desprevenida. Quando foi a última vez que alguém a havia agradecido simplesmente por sua presença e não pelo que ela poderia oferecer profissionalmente? Eu que agradeço, ela respondeu suavemente, por me mostrar um Recife que eu nunca conheceria sozinha. Quando deixaram o restaurante, a chuva havia parado completamente e o sol começava a surgir entre as nuvens. Rafael olhou para o relógio. Ainda temos algumas horas antes do seu voo, comentou. O que acha de um último lugar? A vista pode não ser tão espetacular quanto a do Alto da Sé, mas prometo que vale a pena. Camila deveria dizer não. Precisava voltar ao hotel, arrumar suas coisas, preparar-se para o voo. Mas a expressão esperançosa no rosto de Rafael, combinada com o sentimento inédito de liberdade que experimentava, fez com que ela assentisse. Só mais um, concordou, surpreendendo a si mesma com a facilidade da decisão. Rafael sorriu de uma maneira que fez o coração de Camila saltar uma batida. Prometo que não vai se arrepender. Enquanto caminhavam de volta para o carro, seus dedos se roçaram levemente. Nenhum dos dois recuou. O carro serpenteava pelas ruas estreitas do Recife antigo, onde casarões coloniais, restaurados, conviviam com grafites vibrantes e galerias de arte contemporânea. O sol, finalmente vencendo as nuvens, lançava uma luz dourada sobre os prédios coloridos, criando um cenário quase cinematográfico. Esta parte da cidade é fascinante, comentou Camila, observando pela janela. A mistura de antigo e novo. Rafael assentiu. Como toda cidade histórica, Recife está sempre se reinventando sem perder suas raízes.
Ele lançou um olhar rápido para ela. Um pouco como as pessoas, não acha? Camila sorriu, percebendo a analogia sutil. Nas últimas horas, ela mesma parecia estar se reinventando. A CEO implacável, dando lugar, mesmo que temporariamente, a uma mulher que se permitia desfrutar do momento presente. «Para onde estamos indo agora?» perguntou, notando que haviam atravessado uma ponte e agora seguiam por uma avenida à beira-mar. «Paciência», Rafael respondeu com um sorriso enigmático. «Já chegamos». Ele estacionou o carro próximo a um pier. Diante deles, o rio Capibaribe encontrava o oceano em uma dança de águas escuras e turquesas. Barcos coloridos balançavam suavemente, ancorados ao longo do cais. «Bem-vinda ao Marco Zero», anunciou Rafael, abrindo a porta para Camila. O lugar onde Recife começou. A praça à beira-rio estava animada mesmo após a chuva. Artistas de rua se apresentavam, vendedores ofereciam artesanato local e turistas tiravam fotos da enorme rosa dos ventos desenhada no chão. «É lindo», comentou Camila, respirando o ar salgado. «Mas pensei que você me mostraria algo fora dos roteiros turísticos». Rafael sorriu. «E vou, mas primeiro precisava te trazer ao ponto de partida». Ele ofereceu o braço a ela. «Vamos?» Camila hesitou por um segundo antes de aceitar o braço oferecido. O gesto era antiquado, quase cavalheiresco, mas havia algo reconfortante na solidez dele ao seu lado. Eles caminharam pelo calçadão, conversando sobre a história do local. Rafael explicava como Recife nascera como porto, crescendo ao redor do comércio marítimo, sofrendo ocupação holandesa e desenvolvendo uma identidade única no contexto nordestino. «Você daria um excelente guia turístico», brincou Camila. «Só quando o assunto me apaixona», respondeu Rafael, seu olhar encontrando o dela por um momento mais longo que o necessário. Camila desviou o olhar, subitamente consciente da intimidade crescente entre eles. «Então, o que tem de tão especial aqui que você queria me mostrar?» «Isso». Rafael apontou para uma pequena embarcação de madeira colorida atracada no final do pier, onde um homem idoso acenava em sua direção. «Seu Jorge, estamos prontos!» «Você alugou um barco?» Camila perguntou surpresa. «Não exatamente. Seu Jorge é amigo do meu pai desde a juventude. Ele oferece passeios pelo rio para turistas, mas também conhece rotas que ninguém mais conhece». Rafael sorriu. «Preparada para ver Recife de uma perspectiva completamente diferente?» Camila olhou para seu relógio de pulso. Ainda tinham 3 horas antes que precisasse ir para o aeroporto. Uma voz em sua mente, aquela que sempre a mantivera focada, disciplinada, seguindo o plano, sugeria que deveriam voltar ao hotel. Ela precisava verificar e-mails, preparar-se para as reuniões do dia seguinte em São Paulo. Mas algo mais forte falou mais alto. «Vamos lá!» O barco era simples, mas bem conservado. Seu Jorge, um senhor de pele curtida pelo sol e sorriso caloroso, cumprimentou-os efusivamente. «Rafael, seu pai me disse que você tinha voltado, e com uma moça tão bonita!» Ele piscou para Camila. «Vou mostrar o melhor de Recife para vocês, como nos velhos tempos». Enquanto se afastavam do cais, Camila sentiu uma estranha liberdade. O vento bagunçava seus cabelos, desfazendo o que restava de seu penteado cuidadosamente controlado. Ela não se importou. O barco deslizava pelas águas do Capibaribe, passando sob pontes históricas, revelando perspectivas da cidade que Camila jamais teria visto de outra forma. Os manguezais nas margens, os prédios coloniais refletidos na água, a vida ribeirinha que pulsava paralelamente ao ritmo acelerado do centro comercial. Recife é conhecida como a Veneza brasileira, explicou Rafael. Temos mais de 50 pontes conectando ilhas e penínsulas. É incrível como nunca vi esse lado da cidade, comentou Camila, genuinamente impressionada. Venho a Recife há anos, mas sempre me senti dentro de uma bolha corporativa. A maioria das pessoas vive em bolhas, respondeu Rafael pensativamente. Algumas por necessidade, outras por escolha. E você, professor, vive em uma bolha?
Rafael considerou a pergunta, seus olhos fixos no horizonte. Acho que minha bolha foi meu pequeno mundo com Sofia em São Paulo. Trabalho, casa, escola dela, nossos passeios de fim de semana no parque. Ele pausou. Mas esta viagem está me lembrando que há muito mais além disso. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou Camila. Por um impulso, ela estendeu a mão, tocando levemente a dele sobre o banco de madeira. Obrigada por compartilhar um pouco desse muito mais comigo. O toque foi breve, mas o olhar que trocaram não. Algo estava mudando entre eles. Uma conexão que transcendia o encontro casual de dois estranhos num avião. Seu Jorge guiou o barco por canais mais estreitos, onde galhos de mangue criavam túneis naturais sobre suas cabeças. O sol, agora mais baixo no horizonte, filtrava-se entre as folhas, criando padrões dourados sobre a água. Este é meu lugar favorito em todo o Recife, comentou Rafael, sua voz quase um sussurro, como se temesse quebrar a magia do momento. Quando eu era criança, meu pai me trazia aqui para pescar caranguejos. Eu me sentia como um explorador descobrindo um mundo secreto. Camila sorriu, imaginando um pequeno Rafael navegando por aqueles canais, os olhos brilhando de excitação. A imagem era estranhamente comovente. Sofia conhece este lugar? Perguntou. Ainda não. Pensei em trazê-la amanhã, antes de voltarmos para São Paulo. Rafael fez uma pausa, como se considerando algo. Talvez você pudesse vir conosco se conseguisse adiar seu voo. A sugestão pegou Camila de surpresa. Adiar seu voo significaria reorganizar sua agenda cuidadosamente planejada. Adiar reuniões, desapontar pessoas que contavam com ela. Era impensável. E ainda assim, eu adoraria. Ela se ouviu dizendo, mas tenho compromissos inadiáveis amanhã em São Paulo. Rafael assentiu, sem demonstrar desapontamento. Entendo perfeitamente. Só pensei que... Bem, Sofia gostaria de conhecê-la melhor. Ela ficou curiosa sobre a mulher importante do avião. Camila riu. Foi assim que você me descreveu para ela? Na verdade, disse que conheci alguém que me fez repensar algumas coisas. Rafael manteve os olhos no horizonte enquanto falava, como se revelar isso face a face fosse difícil demais. Alguém que me lembrou que a vida pode ser surpreendente quando permitimos que seja. O barco emergiu dos manguezais para uma área aberta onde o rio se alargava, oferecendo uma vista panorâmica do pôr do sol que começava a atingir o céu de laranja e rosa. Seu Jorge diminuiu a velocidade, permitindo que apreciassem o espetáculo. Conseguimos ver o pôr do sol, afinal, comentou Camila suavemente. Promessa cumprida. Rafael sorriu, agora olhando diretamente para ela, mesmo que de uma perspectiva diferente da planejada. Às vezes, as melhores coisas acontecem quando saímos do plano original, respondeu Camila, surpreendendo a si mesma com o insight. Quantas experiências havia perdido ao longo dos anos por se recusar a desviar de seu cronograma meticulosamente organizado. O silêncio que se seguiu foi confortável, preenchido apenas pelo suave chapinhar da água contra o casco do barco e os sons distantes da cidade. Camila percebeu que não checava seu celular há horas, algo impensável em sua rotina normal. No que está pensando? Perguntou Rafael, notando sua expressão contemplativa. Em como é estranho sentir falta de algo que você nunca teve, respondeu ela honestamente. Como o quê? Isso, ela gesticulou ao redor. Momentos assim, sem agenda, sem objetivos, apenas existindo. Rafael assentiu, compreendendo. Ainda não é tarde demais para ter mais momentos assim. Não é tão simples, Camila suspirou. Construí minha vida de uma certa maneira. Pessoas dependem de mim, da minha disponibilidade 24/7, da minha capacidade de estar sempre focada. E quem cuida de você enquanto você cuida de todos os outros? A pergunta atingiu Camila como um soco suave no estômago. Ninguém havia perguntado isso a ela em anos, talvez nunca. Acho que aprendi a cuidar de mim mesma, respondeu finalmente, mas a resposta soou vazia até para seus próprios ouvidos. Rafael não pressionou.
Em vez disso, apontou para um grupo de garças que levantava vôo de um manguezal próximo, suas asas brancas contrastando com o céu cada vez mais colorido. Dizem que as garças sempre voltam para casa, não importa quão longe voem, comentou. Tem um senso de direção infalível. E qual é a sua casa, Rafael? Camila perguntou, percebendo que queria genuinamente saber a resposta. São Paulo ou Recife? Ele considerou a pergunta por um longo momento. Casa para mim não é tanto um lugar quanto são pessoas. Sofia é minha casa. Minha mãe, mesmo à distância, é minha casa. Seus olhos encontraram os dela. Acredito que encontramos lar nas conexões que construímos. O barco começou a retornar ao cais, navegando agora pelo rio principal. As luzes da cidade começavam a se acender, refletindo-se na água escurecida, criando uma versão espelhada de Recife que parecia ainda mais mágica que a real. E você, Camila? Onde é sua casa? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados que iam além da simples localização geográfica. Camila pensou em seu apartamento minimalista em São Paulo, decorado por um designer de interiores e raramente desfrutado. Pensou em seu escritório, onde passava muito mais tempo do que em qualquer outro lugar. Estou ainda descobrindo, respondeu finalmente, com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Quando o barco finalmente atracou no cais, o céu já estava quase completamente escuro, pontuado por estrelas que começavam a aparecer. Rafael ajudou Camila a desembarcar, suas mãos permanecendo entrelaçadas por um momento mais longo que o necessário. Obrigada pelo passeio, seu Jorge. Camila agradeceu ao barqueiro. Foi uma experiência inesquecível. Volte sempre, moça bonita, respondeu o senhor com um sorriso caloroso. Rafael, não demore outros 15 anos para visitar novamente, hein? Rafael prometeu que não o faria, e eles se despediram. Caminhando de volta ao carro, seus passos eram lentos, como se ambos estivessem tentando prolongar cada segundo restante. Que horas é seu voo mesmo? Perguntou Rafael, consultando o relógio. 8, respondeu Camila, sentindo um aperto no peito ao perceber que seu tempo juntos estava chegando ao fim. Deveria ir para o aeroporto em cerca de 1 hora. Rafael assentiu, um lampejo de desapontamento cruzando seu rosto. Então ainda temos tempo para um café? Camila sorriu, sentindo-se curiosamente leve, apesar da iminente despedida. Sempre há tempo para café. O café escolhido por Rafael ficava em uma rua tranquila do bairro do Recife Antigo. Um estabelecimento pequeno, mas aconchegante, com cadeiras de vime na calçada e luminárias que lançavam uma luz amarelada sobre as mesas de madeira escura. Este lugar existe desde que me entendo por gente, comentou Rafael enquanto puxava uma cadeira para Camila. Meu pai me trazia aqui depois das aulas de natação. Camila respirou fundo, absorvendo o aroma de café recém-torrado que preenchia o ambiente. É perfeito, respondeu sinceramente. Eles pediram café e uma porção de bolinhos de goma, especialidade da casa, segundo Rafael. O silêncio que se estabeleceu entre eles não era desconfortável, mas carregado de palavras não ditas, de possibilidades que pairavam no ar como o vapor que subia das xícaras. Sabe, Rafael começou mexendo distraidamente o açúcar em seu café. Nunca pensei que dormir em um avião pudesse mudar tanto minha perspectiva. Camila sorriu. Tecnicamente, fui eu quem dormiu. E eu quem observei, respondeu ele, seus olhos encontrando os dela. Observei uma mulher que, mesmo dormindo, parecia estar lutando contra o próprio cansaço. E quando você acordou, vi algo nos seus olhos, algo que reconheci. O quê? Perguntou Camila suavemente. Solidão, respondeu Rafael sem hesitação. A mesma que carrego desde que me tornei pai solo, uma solidão que não tem nada a ver com estar sozinho fisicamente. A honestidade crua da observação atingiu Camila como uma onda. Sua garganta apertou e ela tomou um gole de café para disfarçar a emoção. Você está enganado, ela finalmente respondeu. Não estou sozinha. Tenho uma equipe inteira, investidores, clientes que dependem de mim. Isso não é companhia,
Rafael comentou gentilmente. São responsabilidades. Camila nunca havia pensado dessa forma, mas as palavras ressonaram com uma verdade que ela não podia negar. Quantas noites havia passado em seu escritório, cercada apenas pelo brilho azulado das telas de computador e o ocasional entregador de comida. E você? Ela perguntou, desviando o foco. Tem Sofia. Sim. Rafael sorriu com genuíno afeto. E sou infinitamente grato por ela. Mas há uma diferença entre o amor por um filho e... Ele hesitou. Outras formas de conexão. O que ele estava dizendo, em outras palavras, era que ambos estavam incompletos de alguma forma. Não infelizes necessariamente, mas vivendo vidas onde faltava algo essencial. Por que está me dizendo isso agora? Camila perguntou, consciente de que seu tempo juntos estava se esgotando. Em menos de uma hora, estaria a caminho do aeroporto. Rafael olhou para seu relógio, como se tivesse lido seus pensamentos. Porque às vezes é mais fácil ser honesto com alguém que você provavelmente nunca mais verá. A frase pairou entre eles como uma sentença. Nunca mais se veriam. Era a realidade lógica. Ele em Recife por mais alguns dias, depois de volta a São Paulo como professor. Ela retornando à sua vida de CEO em constante movimento. Preciso ir ao banheiro, Camila disse subitamente, levantando-se. Precisava de um momento sozinha para reorganizar seus pensamentos, para entender o turbilhão de emoções que se agitava dentro dela. No pequeno banheiro do café, Camila encarou seu reflexo no espelho. Seu cabelo, normalmente impecável, estava levemente bagunçado pelo vento do passeio de barco. Seu rosto, sem a camada usual de maquiagem corporativa, parecia mais jovem, mais vulnerável. Ela mal se reconhecia. E talvez essa fosse a questão. Quem era Camila Rocha quando não estava sendo a CEO da Tech Brasil? Quando não estava em reuniões, negociando contratos ou liderando sua equipe? Havia se dedicado tanto à construção de sua empresa que esquecera de construir uma vida além dela. E agora, em menos de 48 horas, um estranho... Não, Rafael não era mais um estranho. Havia enxergado através de sua fachada cuidadosamente construída e tocado algo que ela mesma havia esquecido que existia. Seu coração. Camila respirou fundo, tomando uma decisão. Pegou o celular e fez 2 ligações rápidas. Quando voltou à mesa, Rafael a observava com uma expressão curiosa. Tudo bem? Ele perguntou. Adiei meu voo para depois de amanhã. Ela respondeu simplesmente. Os olhos de Rafael se arregalaram em surpresa. Mas, e suas reuniões? Posso fazer algumas por videoconferência, as outras remarcadas. Camila sorriu ao ver sua expressão. O que foi? A CEO não pode tirar um dia de folga? Pode, claro que pode. Rafael balançou a cabeça, um sorriso se espalhando lentamente em seu rosto. Só estou surpreso. Somos 2, respondeu Camila honestamente. Mas você disse algo que ficou comigo, sobre a vida ser surpreendente quando permitimos que seja. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos encontrando os dela. Dessa vez, nenhum dos 2 recuou. E o que você gostaria de fazer em seu dia extra em Recife? Conhecer Sofia adequadamente, respondeu Camila. Visitar o Alto da Sé com vocês. E talvez... Ela hesitou. Talvez descobrir se isso que está acontecendo entre nós é real ou apenas uma fantasia de férias. 6 meses depois, o mesmo aeroporto de Congonhas, em São Paulo, testemunhava uma cena muito diferente. Camila aguardava ansiosamente na área de desembarque, verificando o horário no celular a cada poucos minutos. O voo de Recife já havia pousado há 20 minutos. Eles devem estar pegando as malas. Murmurou para si mesma, tentando acalmar o nervosismo incomum que sentia. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa. Após aqueles 3 dias mágicos em Recife, dias em que ela, Rafael e Sofia exploraram juntos desde o Alto da Sé até os canais secretos dos manguezais, Camila retornara a São Paulo com uma clareza que nunca havia experimentado antes. Semanas de videochamadas noturnas se seguiram, conversas que se estendiam até a madrugada, onde ela e Rafael partilhavam histórias, sonhos, medos.
Sofia frequentemente se juntava a elas, aos poucos perdendo a timidez inicial e bombardeando Camila com perguntas sobre tecnologia e empreendedorismo. Então vieram as visitas de fim de semana, Camila voando para São Paulo sempre que possível, conhecendo a escola onde Rafael lecionava, o apartamento modesto, mas acolhedor, onde ele e Sofia viviam, os parques onde passavam seus domingos. Cada visita confirmava o que Camila já suspeitava desde aquele passeio de barco em Recife. O que sentia por Rafael não era uma fantasia passageira, mas algo profundo, real e assustadoramente poderoso. Enquanto isso, sua empresa continuava a crescer. A expansão para o Nordeste havia sido um sucesso e a Tech Brasil agora tinha um escritório em Recife. Uma coincidência feliz que permitia a Camila visitar a cidade com frequência. Mas algo fundamental havia mudado em sua abordagem ao trabalho. Pela primeira vez em sua carreira, Camila havia aprendido a delegar, a confiar em sua equipe, a estabelecer limites saudáveis. Os e-mails ainda estarão lá amanhã, ela frequentemente dizia a si mesma, nas palavras que Rafael uma vez lhe dissera. Finalmente, entre a multidão de passageiros que saía pelo portão de desembarque, Camila avistou um rosto familiar. Rafael, carregando 2 malas, e Sofia ao seu lado, os olhos percorrendo ansiosamente o saguão. "Ali!" gritou a adolescente, sendo a primeira a ver Camila. Com um entusiasmo que só os jovens possuem, Sofia correu em sua direção, abraçando-a com força. "Conseguimos!" exclamou Sofia, praticamente pulando de excitação. "Papai achou que nosso voo ia atrasar por causa da chuva, mas chegamos na hora." Camila sorriu, abraçando a garota de volta antes de olhar para Rafael, que se aproximava mais lentamente, seus olhos nunca deixando os dela. "Bem-vindos", disse Camila suavemente quando ele se aproximou. "É bom estar em casa", respondeu Rafael, inclinando-se para um beijo suave. A frase não era casual. Após meses de relacionamento à distância, Rafael e Sofia finalmente estavam se mudando para São Paulo permanentemente. Ele havia conseguido transferência para uma escola próxima ao apartamento de Camila, onde agora viveriam juntos. "Conseguiu tudo o que precisava em Recife?" perguntou Camila enquanto caminhavam para o estacionamento. "Tudo resolvido", confirmou Rafael. "Minha mãe vai visitar todo mês, já comprou as passagens para o próximo trimestre inteiro. A vovó disse que vai ensinar você a fazer bolo de rolo de verdade", acrescentou Sofia, enlaçando seus braços nos de Camila e Rafael enquanto caminhavam. "Disse que você precisa aprender se vai ser parte da família." Camila sentiu seu coração acelerar com a palavra família. Por tanto tempo, sua identidade havia sido definida exclusivamente por sua carreira. Agora, aos poucos, estava construindo algo igualmente valioso, mas completamente diferente. No estacionamento, Rafael parou abruptamente antes de chegarem ao carro de Camila. "Eu ia esperar até chegarmos em casa, mas..." Ele sorriu nervosamente, colocando as malas no chão. "Sofia e eu conversamos e achamos que este momento é tão bom quanto qualquer outro." Camila olhou confusa de um para o outro. Sofia tinha um sorriso que ameaçava dividir seu rosto ao meio. "O que está acontecendo?" perguntou Camila. Rafael respirou fundo, então tirou uma pequena caixa do bolso de sua jaqueta. "6 meses atrás, você adormeceu no meu ombro e mudou minha vida para sempre." Camila sentiu suas mãos tremerem quando ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. "Dizem que as garças sempre encontram o caminho de volta para casa", continuou Rafael, sua voz ligeiramente trêmula. "E eu encontrei a minha em você. Camila Rocha, você nos daria a honra de se tornar oficialmente parte da nossa família? De construir um lar conosco? De se casar comigo?" Sofia observava ansiosamente, mordendo o lábio em expectativa. Camila olhou de Rafael para a adolescente, então de volta para o anel. Lágrimas que ela nem percebera estar segurando começaram a escorrer por suas bochechas. "Sim", ela respondeu, sua voz firme apesar das lágrimas. "Sim, 1000 vezes sim."
Quando Rafael deslizou o anel em seu dedo, ali mesmo no estacionamento do aeroporto, Camila percebeu que todas as reuniões perdidas, todos os e-mails não respondidos, todas as pequenas flexibilizações em sua agenda meticulosamente planejada haviam valido a pena. Por anos, ela construíra uma empresa do zero, dedicando cada gota de energia a seu sucesso. Agora, entendia que estava na hora de construir algo igualmente importante, uma vida com as pessoas que amava. Sofia abraçou os dois juntos, formando um círculo perfeito ali entre as malas e os carros estacionados. "Isso significa que posso ser a dama de honra?" perguntou, fazendo os três rirem em meio às lágrimas. "Com certeza", respondeu Camila, beijando o topo da cabeça da adolescente antes de voltar-se para Rafael. "E quanto a Recife? Sua mãe e seus amigos estarão sempre lá", respondeu Rafael, entrelaçando seus dedos nos dela. "E nós também estaremos, sempre que pudermos. Mas agora..." Ele olhou para Sofia, então de volta para Camila. "Agora nossa casa é onde estamos juntos. E ali, no mesmo aeroporto onde tudo começara 6 meses antes, quando uma CEO exausta adormecera no ombro de um estranho, Camila entendeu finalmente o que Rafael quisera dizer naquele passeio de barco. Casa não era um lugar, era aquela sensação de pertencimento, de completude que sentia agora nos braços da família que havia encontrado quando menos esperava. "Vamos para casa", ela disse, sorrindo através das lágrimas, e juntos os três caminharam para o futuro que haviam escolhido construir.